Situação complicada no acesso entre Rio Claro e o distrito de Batovi. Moradores denunciam péssima condição de ponte que traz preocupação para quem utiliza o trecho. Não é possível não ter como fazer nada por isso daí. No bairro Jardim Nova Rio Claro, a reclamação sobre um problema antigo, a falta de asfalto. No quadro Momento Educação, vamos falar dos cuidados necessários para quem é atleta de fim de semana e às vezes força demais na atividade física. E hoje é aniversário da Fazenda Ibicaba, uma joia da nossa região que guarda a história do desenvolvimento. E também é sexta-feira e você precisa ficar atento para não perder nada no fim de semana. Para os mais tranquilos, dicas de filmes e séries. Já para quem não quer ficar parado, shows que vão agitar o público. Tá chegando a hora, com Lan e Lucas Lux, cê nunca perde a hora. O Rio Claro Notícias desta sexta-feira, 27 de outubro, começa agora. Boa tarde. A gente começa essa edição falando sobre infraestrutura, um problema que atinge muita gente. As pontes existem justamente no sentido de encurtar distâncias, só que muitas vezes, quando elas não estão em boas condições, surgem os problemas. No distrito de Batovi, é justamente isso que está acontecendo. Um verdadeiro malabarismo, e é no sentido literal da palavra, contornar situações difíceis. Todos os dias, seu José Wilton tem que passar por essa prova para seguir caminho. Eu saio de Rio Claro de manhã, na hora do almoço eu volto, que eu tenho compromisso, que eu levo meu filho na escola, e volto de novo, é 4 vezes que eu passo aqui no dia. E as 4 vezes tem esse risco, né? As laterais praticamente não existem. Tem lugares que os buracos são maiores que as madeiras. E por falar em madeira, quem precisa usar o acesso dá um jeito e coloca de vários tipos. Por aqui só pode passar um carro por vez e até as bicicletas seguem sozinhas. Já faz um período muito grande que está assim. E eu creio que a gente vê acontecendo tantas coisas, outros investimentos, que poderia ser melhorado aqui, arrumado, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas a questão é que o caso do seu José Wilton não é o único. Moradores do bairro Santa Elise e Panorama também utilizam esse acesso, que é o mais prático até Batovi. O problema é que a falta de segurança altera em outro lugar, o bolso. Com certeza. Tem 2 filhos, né? Tem que correr atrás, né? Não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, é coisa de anos. Coisa de anos que está assim. Não é possível não ter como fazer nada por isso daí. Em nota, a Prefeitura de Rio Claro disse que trabalha junto com a administração pública de Ipeúna para poder chegar num acordo e então resolver o problema aí da ponte do distrito de Batovi. Por se tratar de uma obra de um valor muito elevado, precisa de recursos que vêm de outras esferas do governo, estadual ou então federal, e justamente por isso demora um pouco mais nesse processo todo. A gente vai falar agora de segurança. A Polícia Militar prendeu ontem 3 homens acusados de roubo. A ação foi no centro de Rio Claro. De acordo com informações da PM, os policiais estavam em patrulhamento quando viram os indivíduos em atitudes suspeitas dentro de um veículo. Eles foram abordados e então localizada uma arma de brinquedo e também uma bolsa com diversos documentos pessoais. Uma pessoa que havia acabado de ser assaltada nas ruas do centro reconheceu o trio como responsável pelo crime e então os 3 ficaram presos em flagrante. Já no bairro Vila Olinda, um adolescente foi detido suspeito de traficar drogas. Isso também aconteceu na data de ontem. De acordo com a polícia, o rapaz estava em uma bicicleta e chamou a atenção dos policiais. Ele foi abordado e com ele estavam 90 porções de cocaína. O adolescente também foi levado ao plantão, sendo ouvido pelo delegado e, na sequência, liberado para o responsável. E nós recebemos a solicitação de moradores lá do bairro Jardim Nova Rio Claro. Isso porque as ruas estão apresentando um problema já muito antigo. A gente foi ver como está a realidade por lá. Moradores do bairro Jardim Nova Rio Claro sentem uma mistura de sensações em dias de chuva. A boa é ver que algumas ruas receberam pedras para diminuir os estragos causados pela água. O problema é que essa solução foi utilizada apenas nas 3 primeiras ruas. E é aí que aparece a parte ruim.
já que a maioria do bairro continua com as ruas abandonadas e basta chover um pouco que essas canaletas enormes e poças de água cheias de barro já aparecem. Nós entramos em contato com a Prefeitura, porém até o encerramento dessa edição não tivemos nenhum retorno. Você pode entrar em contato com a gente pelo 994644958, deixe sua mensagem, sua reclamação, participe também do Rio Claro Notícias. Vamos falar de economia agora? A Receita Federal informou que vai dispensar os contribuintes do reconhecimento de firma para autentificação de documentos na solicitação de serviços em unidades de atendimento. Segundo o fisco, o objetivo é diminuir a burocracia para pessoas físicas e jurídicas. Com a dispensa de reconhecimento de firma, a Receita Federal informou que terão de ser apresentados os documentos originais de identificação para que aconteça a comparação das assinaturas. Caso haja dúvida nessa comparação, aí sim pode ser solicitado o reconhecimento lá como antigamente. Sobre saúde, Rio Claro está confirmada como sede do Congresso de Secretários Municipais do Estado de São Paulo em abril do ano que vem. O evento foi lançado oficialmente na capital paulista e, de acordo com a Prefeitura, essa será a primeira vez que o município da região cedia o evento, que chega em 2018 à 32ª edição. A estimativa é que venham para Rio Claro cerca de 1.500 pessoas. Muito bacana isso, né? E olha, aqui a cidade também vai acontecer amanhã um evento no Senac, que é uma espécie de casa aberta que discute a educação e tudo que envolve esse sentido. É uma oportunidade importante para quem se interessa poder participar e se qualificar. A entrada é franca e quem traz os detalhes é o repórter Gustavo Negreto. Sábado agitado em todas as unidades do Senac no estado de São Paulo e aqui em Rio Claro não vai ser diferente. São mais de 20 opções de atividades durante todo o dia. O Alexandre é gerente do Senac Rio Claro e vai falar melhor para a gente sobre o Casa Aberta 2017. Alexandre, quais as atividades que as pessoas que vierem até aqui vão encontrar? Bom, nós vamos ter várias oficinas na área de bem-estar, de saúde, de tecnologia da informação e também na área de jardinagem e cromoterapia. Quem que pode comparecer? Para participar das atividades, as pessoas precisam fazer algum tipo de inscrição? Como que funciona? Sim, é aberto ao público, toda a visitação, para qualquer idade. As pessoas podem vir diretamente aqui na unidade e participar das atividades. Algumas oficinas têm um número limitado de inscrições, então é importante que a pessoa faça a inscrição antecipadamente pelo site. O Casa Aberta acontece amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde, aqui no Senac Rio Claro, que fica na Avenida 2, entre as ruas 8 e 9, no centro, número 720. Para as inscrições nessas atividades, só entrar no site www.sp.senac.br/Casa Aberta. Se ainda ficou alguma dúvida, tem o telefone 21 12 3400. Gustavo Negreto para o Rio Claro Notícias. É uma excelente oportunidade realmente. Pois bem, Rio Claro Notícias faz um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar com o nosso quadro Momento Educação. Dessa vez o recado é para aqueles atletas de final de semana que às vezes se esforçam demais, sabe? Tem também uma reportagem especial que vai contar a história da Fazenda Ibicaba, que faz aniversário hoje. Tudo isso daqui a pouco. Agora, 12h38. A gente começa esse bloco dando um recado para pedestres e ciclistas. A partir do ano que vem, vocês também poderão ser multados se infringirem o Código Brasileiro de Trânsito. O Denatran publicou hoje uma resolução que define as regras para esses dois grupos. Os pedestres que ficarem no meio da rua ou então atravessarem fora da faixa estão sujeitos a pagar multa de R$ 44. Já os ciclistas que circularem em locais proibidos ou então se locomoverem de maneira agressiva estão sujeitos a pagar R$ 130 de multa, além de ter a bicicleta removida. O prazo para que as regras comecem a valer é de 180 dias. O nosso bate-papo é para todo aquele esportista, profissional ou não, mas que tem que tomar muito cuidado com as atividades, porque elas podem trazer lesões, e aí já viu, né? Para falar sobre isso, a gente vai conversar com o coordenador do curso de fisioterapia do Claretiano Centro Universitário de Batatais, Edson Barros. Edson, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? É um prazer. Edson, vamos falar, primeiro de tudo, da fisioterapia no sentido do esporte, né? Existe uma prevenção que deve ser feita com as práticas? Alguns cuidados têm que ser tomados? Sim, existe, né? Primeiro é importante esclarecer que o fisioterapeuta ele é um profissional da área da saúde
que tem amplo conhecimento do corpo humano, do movimento humano, do funcionamento normal do corpo humano. Quando o indivíduo faz um esporte, quer seja ele amador ou profissional, o profissional sempre leva o corpo dele ao extremo. E o amador muitas vezes não é tão treinado e ele acaba trabalhando também dentro de um extremo. E com isso algumas estruturas podem sofrer sobrecargas e algumas dores começam a surgir. A gente sabe, né, que muitas vezes é até comum ver aqueles jogadores que estão no meio de um jogo de futebol, por exemplo. Dá uma estirada ali, já sai mancando e tudo mais. Isso pode acontecer com quem é amador também, né? Pode e acontece. Agora, o grande problema que nós vemos é que o amador, ele muitas vezes ele não tem um respaldo, né, uma consciência, e muitas vezes ele acaba se tratando mal depois de uma lesão. Pra gente dar aquela dica para quem está nos assistindo, aquela pessoa que costuma jogar ali uma bolinha ou fazer algum tipo de atividade mais puxada, o que ela deve fazer para evitar ter dor de cabeça? Bom, é importante que todos façam uma avaliação antes de fazer uma atividade esportiva. É comum o pessoal da cardiologia dar essa orientação, todos precisam fazer um exame para ver se estão aptos a fazer uma atividade física. Saindo dessa questão, partindo para uma questão física, também é importante que você faça uma avaliação para verificar se você pode sair por aí correndo, por exemplo, né? Muitas vezes você tem uma alteração no pé e não sabe que tem. Você compra um tênis e sai correndo, daí a pouco surgem dores no pé, surgem dores no joelho, no quadril, na coluna, e você não sabe que aquilo é porque você de repente tem uma pisada um pouco diferente. Então, um trabalho de prevenção seria uma boa avaliação com um profissional da fisioterapia. Então, se você tiver com uma articulaçãozinha ali, dando um sinal já de desgaste, alguma coisa do tipo, isso pode piorar no futuro se você não tratar? O que pode acontecer com a pessoa que não procura um profissional para ser... Você não pode dizer que toda dor vai piorar, mas se uma dor surgiu, ela é um alerta. A dor é um alerta que o nosso corpo tente que algo pode estar acontecendo. Ou que você fez um pouco de esforço a mais, ou que algo está acontecendo naquele local. Então é importante procurar uma avaliação, é importante procurar. E o que passa durante um período de formação, pelo que passa um estudante de fisioterapia? Bom, o curso de fisioterapia ele tem uma duração mínima aí de 4.000 horas, né? O estudante da fisioterapia ele vai estudar todas as áreas básicas, como anatomia, biologia, fisiologia, e depois ele entra nas áreas específicas. É importante, para quem não conhece a fundo, saber que o fisioterapeuta trabalha com todas as áreas da saúde. Então, nós falamos aqui da fisioterapia desportiva, nós temos o fisioterapeuta que trabalha com a geriatria, o fisioterapeuta que trabalha com a saúde da mulher e do homem, o fisioterapeuta que trabalha com oncologia, o fisioterapeuta que trabalha na área cardiorrespiratória, o fisioterapeuta que trabalha com a neurologia, com a reumatologia, todas as áreas que nós poderíamos dizer assim, médicas, você tem fisioterapeutas que trabalham com essas áreas. Hoje nós temos aí um leque muito grande de especializações. Por isso, um profissional bem capacitado é importante para resolver ali o seu problema, ou então, principalmente, preveni-lo. Edson, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Foi um prazer. Precisando, estou à disposição. Tá certo. Agora a gente continua, então, com o nosso jornal e você confere dicas para quem está precisando de emprego. Oportunidade de emprego nesta sexta-feira no posto de atendimento ao trabalhador para ajustador mecânico, analista fiscal, auxiliar de lavanderia, conferente de mercadoria, fiscal de operação, mãe substituta, padeiro, representante comercial autônomo, tapeceiro à mão e técnico em enfermagem. Os interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Muito bem, hoje é aniversário da Fazenda Ibicaba, uma verdadeira joia histórica cravada na nossa região, mais precisamente ali na cidade de Cordeirópolis. Para comemorar, para mostrar todos os detalhes, todas as características e até curiosidades desse local, a nossa equipe foi até lá e preparou uma reportagem especial que vale a pena você conferir. Hora de abrir as portas para o passado e voltar 200 anos no tempo. Fazenda Ibicaba, localizada na cidade de Cordeirópolis, faz parte da história de muitas cidades da nossa região.
Foi sede da primeira e uma das mais importantes colônias de imigrantes europeus. Essa casa foi construída já no momento da família Levi, que compra aqui em 1889 da família Vergueiro, tá? E eles tiveram um problema de saúde na família e puseram fogo na casa original e construíram essa nova sede. Então é uma representatividade já do momento Levi. O local está cercado de história, começando pelas marcas do tempo nas paredes. O lustre da sala e a mesa do casarão estão ali desde a construção, no ano de 1890. A escadaria, as madeiras e o estilo da casa mostram um pouco mais sobre a arquitetura da época. Ela é grande porque as famílias eram grandes, né? O pessoal tinha um poderio financeiro grande. As características dela, eu acho que é um tipo de um neoclássico, não é um colonial. O mobiliário que você viu dentro tem poucas peças que eram anteriores, o resto foi mobília que a gente acabou colocando pela minha família na compra da família Levi a partir de 1976. Passeando por aqui, vários pontos fazem alusão ao trabalho que era feito. O Mirante, uma obra com 12 metros de altura, construída em 1870, dá uma visão privilegiada. Além de contar com um relógio para o controle de toda a plantação. Oh, on Monday. A senzala é talvez o lugar mais sombrio, não só pela escuridão, mas também por ter abrigado mais de 200 escravos em um espaço tão pequeno e de maneira precária. O trabalho era feito nestas tulhas, lugares separados para o armazenamento e preparação do café. Um fato legal são as fotos da época que se misturam com a modernidade. Nas tulhas tem duas, né, para depósito, que é a tulha da senzala, que é de 1820, a tulha que a gente chama dos imigrantes, pontuamos um nome para ela, que é por volta de 1880, e o lugar da máquina de benefícios do café, que a gente chama de museu agrícola atualmente, onde tem todo aquele maquinário ainda em funcionamento e tudo mais. Está igualzinho, né? A gente tenta manter tudo igual, né? Não tenta mudar nada para não descaracterizar o espaço. Durante 100 anos, o carro-chefe da economia da fazenda foi a produção de café. Este lugar aqui onde a gente está é o terreiro. Ele ocupa uma área de 5.000 metros quadrados da fazenda, mas antigamente chegou a ocupar 50 mil metros quadrados. Isso aconteceu porque agora a economia da fazenda mudou para outra área. Em vez do café, a cana-de-açúcar e o turismo. A fazenda no início era uma fazenda imensa, viveu 90% desse período áureo dela com café, do café, e hoje em dia ela é uma fazenda restrita em tamanho, perto do que ela foi. Tem uma área de agricultura com cana-de-açúcar, áreas de pastagem, muita reserva nativa, que a gente tem mais do que o necessário. Se manter todo lugar antigo, ele dá mais trabalho, mais detalhes, no deixar em ordem, entendeu? E vale lembrar que as memórias do passado não foram embora. E qualquer um pode conhecer a fazenda e entender ainda mais da nossa história. O nosso trabalho é feito agendado. Eu trabalho mais com perfil escolar, trabalho uma visita pedagógica, 30 alunos, mínimo de 30 alunos por vez e agendado, né? Lógico que eu também atendo grupos familiares, grupos de qualquer natureza, mas sempre agendado e por um número mínimo de 30 pessoas. Não tendo essa visita num dia, por exemplo, eu estou com a porteira fechada e vou fazer as atividades internas da fazenda, cuidar da minha família e tudo mais. Mas o nosso turismo é voltado ao lado pedagógico. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Sensacional, né? Muito bom ver a história preservada dessa maneira. Pois bem, Rio Claro Notícias faz mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar de educação, porque foram divulgados os locais de prova do vestibular da Unicamp. E tem também as dicas da agenda cultural, porque finalmente chegou o final de semana. Filme, séries e muita música para vocês.
Foram divulgados hoje os locais de prova do vestibular da Unicamp 2018, um dos mais importantes do país. A primeira fase acontece no dia 19 de novembro e serão 90 questões de múltipla escolha. Neste ano, serão quase 84 mil alunos, um recorde de acordo com a Conveste. Caso você seja uma dessas pessoas e deseja saber qual será a escola que será aplicado o seu exame, basta acessar o site esse que aparece na sua tela, conveste.unicamp.br. O clima chuvoso permanece nesta sexta-feira e deve ficar ainda mais intenso em toda a região sudeste do país, deixando o fim de semana com aquela cara de preguiça, né? Em Santa Gertrudes, a mínima hoje foi de 19 e a máxima pode chegar nos 30 graus, chuva a qualquer hora do dia. Em Araras, ainda mais frio, a mínima também foi de 19 e a máxima chega nos 27. Em Rio Claro, hoje foi de 18 a mínima e os termômetros não passam dos 26. Amanhã o clima até fica mais abafado, máxima de 31. E com isso, as pancadas de chuva devem ser mais intensas, principalmente no período da tarde e à noite. Muito bem, agora que a gente já sabe como fica o clima, vamos descobrir o que fazer então no final de semana. Hoje e amanhã tem um evento muito bacana lá no Floridiana Tênis Clube e quem traz os detalhes é o repórter Pedro Gaspar, que acompanhou os ensaios, inclusive. Os elegantes bailes e as matinês dançantes aqui de Rio Claro poderão ser relembrados em um espetáculo, que é uma parceria da Banda Sinfônica União de Artistas Ferroviários, do grupo de dança Contratempo da Unesp e da companhia Levitar. Eu converso agora com o Fernando Barreto, que é maestro da Banda Sinfônica. Olá, Fernando, o que está sendo preparado para o pessoal para esses 2 dias? Bom, é um espetáculo muito diferente, onde nós trouxemos 2 grupos importantes aqui da cidade de Rio Claro para poder participar desse espetáculo. E esse espetáculo ele tem como intuito a dança, não só a dança como dança de salão, mas também como dança contemporânea e também como uma forma de educação corporal. Então esse espetáculo ele traz não só a dança técnica, mas também aquela dança que se faz em casa, que se faz nos bailes, que se faz nos bairros. Então é um espetáculo muito interativo. O que tem no repertório desse espetáculo, Fernando? Bom, o espetáculo ele é dividido em 3 partes, sendo a primeira parte dedicada à música de salão, as típicas danças, o cha-cha-cha, a rumba, o tango, as danças de salão da década de 60 e 50. A segunda parte ela é voltada para o repertório contemporâneo, onde bandas de rock, bandas de pop rock, música nacional e música internacional também fazem parte. E essa segunda sessão é voltada para a dança contemporânea. E a última sessão é voltada para a música brasileira, onde ritmos como o samba, o forró e o shot podem estar sendo encontrados, e essa parte nós vamos convidar o público para dançar junto com a gente. É legal que tem essa interação com o público, então. Sim, a temporada toda de concertos da banda esse ano ela é voltada para o público. De uma certa maneira, nós estamos tentando trazer o público para de volta a participar das atividades da banda. A banda completa esse ano 121 anos de atividades e ela foi fundada para ser um patrimônio da cidade. E esse patrimônio agora nós estamos tentando trazê-lo de volta ao seio da sociedade, fazendo com que as pessoas participem cada vez mais das nossas atividades. Ok, então muito obrigado pelas informações. Olha, vale lembrar que o espetáculo acontece nesta sexta e sábado aqui no Floridiana Tênis Clube. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível que será doado para a Associação Juventude Ativa. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Gente, a cultura é de graça, todo mundo deve aproveitar isso com toda certeza. E tem outras dicas que a gente separou na nossa agenda cultural e você confere agora. A journey of self-discovery. Where I met you. Fim de semana na área e para começar, que tal curtir a estreia de um dos filmes mais aguardados pelos apaixonados pelos universos dos super-heróis? Thor Ragnarok mostra a corrida do Deus Trovão para impedir a destruição de seu mundo. No, I won easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Na TV, a espera de mais um ano dos fãs de Stranger Things finalmente acaba nesta sexta-feira com a chegada dos novos episódios do seriado. Lançada há cerca de um ano, a primeira temporada foi um dos maiores sucessos, fazendo diversas referências e homenagens a filmes clássicos dos anos 80. Agora, a trama promete ainda mais suspense. Sim. E se esse tempo todo que eu estive procurando pelo Will, eu estivesse atrás de outra criança?
Amanhã, o trio recheado de histórias na música brasileira agita a noite piracicabana com o show Tocando em Frente, a partir das 9 da noite no Ginásio de Esporte Valdemar Blatkauskas. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso passos pra poder sorrir, é preciso chuva pra Do sertanejo ao funk. No sábado tem festa fantasia no Grêmio Recreativo da Companhia Paulista, a partir das 9 da noite. Quem vai agitar o público é o MC Lan. Tá chegando a hora, Colan e Lucas, cê nunca perde a hora. Hoje tem show no SESI Rio Claro. Paula Lima e banda trazem para a cidade o show 1000 Estrelas. O espetáculo, inspirado nos movimentos de defesa dos direitos da mulher, tem no repertório novos singles da cantora e também músicas já conhecidas pelo público. O show é gratuito, a partir das 8 horas. Quando eu comecei a gostar de você, você me abandonou. Agora chora que é bom, chorar que eu quero ver, vai começar a chover. Só eu tenho guarda-chuva, adivinha quem vai se molhar? Quem vai se molhar é você. Também pode chorar que eu não volto atrás, pois o meu guarda-chuva não te leva mais. De novo, mais uma dica importante de evento de graça para você aproveitar no final de semana. E o Rio Claro Notícias de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na programação da TV Claré. Agora tem Jogo Rápido com Samir Palma. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, ao vivo, às 7h30 da manhã, no Acorda. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até mais.